Galera, estou recebendo um convidado aqui hoje. Pedro, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Galera, para quem não conhece o Pedro, ele foi meu primeiro treinador de CrossFit da vida. Então eu vou buscar aqui, eu vou pedir para Ezequiel colocar aí no nosso vídeo, foto, outros vídeos meus, quando eu comecei 4, 5 anos atrás no Cross. E o Pedro era meu treinador, ele foi o primeiro a me instruir, a me ensinar, a falar, basicamente ensinar as primeiras coisas ali, o baby steps do CrossFit. Então, é uma honra receber o Pedro aqui hoje. Vou deixar ele se apresentar e daqui a pouco a gente discorre um pouco mais sobre o tema. Pedro, o canal é teu. Eu nem lembrava disso aí, que eu fui o primeiro coach do Caio, mas enfim, me apresentar aqui para vocês, eu sou o Pedro Barros. Sou especialista em treinamento, fisiologia feminina e ciências do bem-estar. Vou bater um papo aqui com o Caio sobre um tema que é bastante polêmico e que principalmente vai afetar você, mulher, aí. Top demais. Então, como o Pedro já adiantou aqui pra gente, vamos falar sobre CrossFit e musculação para as mulheres. Vamos falar onde se encaixa cada uma dessas modalidades para o público feminino. Então, você, mulher, que acompanha a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo para suas amigas, envia para geral, se inscreve no canal, segue o Pedro no Instagram, vou deixar aqui embaixo aqui o Instagram dele, vou deixar o meu também, você segue a gente, você acompanha todos os nossos conteúdos por lá e não deixe de ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Bora pro vídeo então. Eu trouxe aqui uma sequência de perguntas, na verdade uma sequência de tópicos que eu e o Pedro a gente vai conversar. Eu vou perguntar para ele, ele vai responder de bate-pronto, nada aqui foi combinado, então se tiver uma discussão, uma briga, a gente vai resolver da melhor forma. Já teve por causa do sofá, já. Não, mas eu pedi para sentar do teu lado, não quis eu sentar do teu lado, mas tudo bem. Preto aqui só eu. Então, a primeira pergunta, né, o primeiro tema polêmico, é qual o melhor para o ganho de massa, para o ganho de músculos ali para hipertrofia? CrossFit ou musculação? O que é que tu acha? Bom, o que é que tu entende? Primeiro de tudo, a gente tem que entender, atenção vocês aí, que a gente tem que perceber realmente que é multifatorial a hipertrofia. Só que o ponto que desencadeia é um único, não existe outro, que é o treinamento resistido. E o treinamento resistido pode ser musculação, pode ser o cross, pode ser um treinamento funcional. Existem várias modalidades dentro do treinamento resistido, contra resistência. Então, assim, partindo desse princípio, a gente tem outras variáveis que a gente tem que controlar para desenvolver massa muscular de verdade, massa magra de fato, ganhar pernas mais grossas, um músculo, esse tipo de coisa. Dentre esse ambiente, o que vai ser mais controlado é a musculação, certo? E isso partindo do ponto que, por exemplo, o CrossFit pode te dar massa muscular, só que geralmente é uma aula, onde você vai treinar basicamente tudo, um volume controlado para um fim específico que não é o ganho de massa. Então, assim, o que mais a gente vê, ou melhor, o que mais se vende no CrossFit é desempenho, é performance. Condicionamento físico, Condicionamento físico. E na musculação a gente vai pelo objetivo específico e até prioridades específicas dentro de um único programa de treinamento. Como, por exemplo, assim, Pedro, eu quero, sei lá, muitas mulheres chegam, Pedro, eu quero ganhar massa muscular, mas a minha prioridade é ganhar bumbum. Eu tenho a perna grossa, eu tenho as coxas grandes, mas meu bumbum é caíca. Então, que hoje é o público que tu mais trabalha, né? Hoje são as pessoas que tu mais atende. Exato. Então, assim, pela prática, pela experiência prática, a musculação vai dar esses resultados muito mais rápidos e muito mais estéticos. Top. Nesse sentido, que a gente consegue direcionar realmente para a prioridade, para a realidade da pessoa ali, individualmente falando. Sim. Né? Não, nesse caso eu concordo, né? Óbvio que a alimentação é uma coisa que interfere, né? Mas, Sim. Como a gente falou, o CrossFit, hoje a gente trabalha muito mais visando a saúde, visando o condicionamento. E de acordo com a própria CrossFit, para você atingir isso, você tem que trabalhar vários pontos específicos
que vão gerar esse condicionamento, que é força, flexibilidade, condicionamento, a parte cardiovascular, respiratória. Então, isso torna os treinos um pouco mais concorrentes, certo? Sim. Onde a concorrência é muito maior do que na musculação. Na musculação você tem prioritariamente ali o treinamento resistido, que a gente falou, onde dentro do treinamento resistido você trabalha pontos específicos. E no CrossFit não. Um dia você pode só correr, outro dia você pode correr e empurrar, outro dia você pode correr, empurrar e agachar. E isso pode interferir ali nesse processo de hipertrofia, né? Sim. Então, gostei da resposta. Ponto para o Pedro. Realmente, a gente já falou outras vezes sobre isso e a musculação é inegável, dentro de todos esses anos que existe, que atinge muito bem... Tem esse controle maior sobre as variáveis. Sobre a parte de hipertrofia. E é até legal tu teres falado sobre esses pontos de treinamentos que concorrem, como, por exemplo, uma aula de ginástica, talvez, uma aula de mobilidade em si, uma aula de core, por aí vai, corrida, por exemplo, que eu acho que no CrossFit é Metcon, né? Sim. Então, assim, para musculação, hoje em dia, a gente vê muito mais esse treinamento, só que de forma mais somada. Sim. Por exemplo, a gente não vê mais com a maior porcentagem das pessoas só fazendo musculação. Você vê muita gente, por exemplo, trabalhando mobilidade, alongamento hoje em dia. Você vê muitas mulheres, por exemplo, fazendo cardio, fazendo abdominal, que antes era dificílimo. Sim. A coisa que mais se via era a pessoa morrer num treino, suar muito e depois só querer ir para casa, comer e descansar. Hoje não, a pessoa tem que ir lá fazer Ai, sou guerreira, terminei um treino puxado, leg day, tô fazendo escada aqui 30 minutos, entendeu? Então, essa somatória de treinos está muito mais presente hoje na musculação também. Sim, concordo. Então, eu acredito que é um consenso, que a musculação ela vai atingir melhor esse objetivo, que é a parte da hipertrofia, né? A parte do ganho de massa. Ponto para mim. Ponto para o Pedro. Agora vamos falar sobre emagrecimento. Pedro, bora falar aqui sobre emagrecimento. No teu entendimento, no teu consenso, dentro de tudo que tu já aprendeu até aqui, para esse fim específico do emagrecimento. O que é que tu pensa sobre CrossFit, musculação, o que é que vem na tua cabeça? Primeiro eu quero dizer que quando tu fala sobre todo o conhecimento que eu já aprendi, que eu consumi, é muita responsabilidade. Mas, olha só. Ai, preto. De novo, o emagrecimento em si, tem até uma discussão agora atual dessa última semana entre o Cariani e um doutor lá, falando basicamente de déficit calórico para emagrecimento. Uhum. E a gente sabe hoje em dia que emagrecimento não é só isso. Sim. É claro que o déficit calórico vai te fazer perder muito peso, muito. Sim. Mas tem outros mecanismos envolvidos no emagrecimento que não é só o déficit calórico. Então, assim, é muito superficial só falar de alimentação. E a gente está trazendo outros pontos aqui que agora é o treinamento. CrossFit ou musculação. Tem uma coisa muito linda no CrossFit que eu sempre comentei desde essa época com o Moisés, quando eu era coach lá na Result, que era de ver qualquer pessoa fazendo treino sem conversar, sem mexer no celular. E aí o que me vem na cabeça? Por que tem tanta gente trincada, com percentual de gordura baixo no CrossFit? Por que as pessoas começaram a fazer cada vez mais CrossFit? Por quê? Porque viram esse lado estético, desse lado de uma pessoa mais definida, a mulherada lá com a barriga tanquinho, chapada, lisinha. Mas por quê? Se você para, numa academia e você, faz os exercícios como devem ser feitos, você vai ter o mesmo resultado em definição, em emagrecimento, em queima de gordura. Só que o quê? O que você faz, geralmente? O que a maioria faz? Faz uma série lá na extensora e uma série no celular. Faz uma série de agachamento e fofoca com a amiga. Uhum. Na maioria das vezes. Então, assim, o que era para ser intenso, o que era para ser um treino bom, acaba sendo um treino michuruca. Faz muito sentido. O que não tem no CrossFit. Sim. Faz muito sentido o que tu falou, não só pela fisiologia do treinamento em si,
mas o contexto como um todo de uma aula grupal, de estar envolvido com outras pessoas com aquele foco específico no treinamento, acaba tornando o CrossFit muito mais propenso a fazer você emagrecer do que nem tu falou, fazer um treino sozinho, vai pro celular, aí faz mais uma série de um exercício tensional, e aí larga mais um pouquinho, aí vai no banheiro, para. Não, no CrossFit você segue uma rotina, você tem partes de uma aula e todo mundo segue aquele mesmo caminho com um fim específico, né? E os próprios estudos mostram isso, né? Eu falei sobre mentalidade no vídeo anterior com o Ezequiel, sobre a importância que você treinar em grupo, com pessoas com o mesmo objetivo que você tem, a importância que tem na sua disciplina, na sua aderência ao treinamento. E não só no treinamento, qualquer área da vida. Então, se nós somos um grupo de 5 pessoas que buscam emagrecer, nós vamos emagrecer muito mais fácil do que eu, por exemplo, estar inserido num grupo de outras 4 pessoas, 5 pessoas, que não têm esse objetivo. Acaba sendo uma ajuda mútua, né? Então, todo mundo acaba colhendo os benefícios juntos. Perfeito. Além da parte como eu falei anteriormente, a concorrência de treinamento, a concorrência metabólica, ser grande no CrossFit ajuda isso. Tal do treinamento tensional aliado ao treinamento aeróbico, o treinamento metabólico, no final acaba aumentando aquilo que a gente entende sobre efeito EPOC, sobre o consumo de oxigênio após o exercício, e a pessoa com uma rotina adequada de déficit calórico, de hábitos saudáveis, vai levar ela ao emagrecimento. Perfeito. De novo, a gente não está adentrando, por exemplo, para falar especificamente do que ocorre no emagrecimento em cada sistema de treinamento desse. Uhum. Eu acredito que os dois, tanto o CrossFit quanto a musculação, são muito bons. Só que a gente vê, por exemplo, numa boxe, muito mais gente definida do que numa academia. Não estou falando de volume de pessoas, porque no volume, por exemplo, de academia, sei lá, tem 200 pessoas, 1000 pessoas em algumas academias, você vai encontrar muita gente definida, mas assim, em todas as turmas de um boxe de CrossFit tem alguém muito definido e algumas outras bastante definidas. Você vê em proporção, né? Isso, proporcional ao tamanho ao quantidade de do alunos que tem ali. Sim, exato. Então você vê muito mais. Por quê? Porque é muito mais dedicação ao treino ali. Uhum. E a esse mundo que ainda tem isso, né? Essa tribo que tu falou, que é tipo, quanto mais gente ali do teu lado que fale do mesmo assunto que você, que tenha o mesmo objetivo que você, que te incentive para esse caminho onde você quer chegar, mas você vai fazer fora dali aquilo. Entendi. Então tem tudo isso. Na musculação a gente não vê. Tipo, a gente vê hoje em dia algumas pessoas, principalmente hoje em dia jovens, 16, 17 anos, treinando em grupo. Eu não acho ruim. Eu acho muito bonito de ver isso, porque, sei lá, 10 anos atrás, a gente não via isso. Exato. Criança, meu Deus, criança não pode na musculação, entendeu? Não vai crescer. Né? Hoje em dia é o contrário. Gente quer que as crianças então está criando-se essa comunidade um pouco mais forte na musculação. Exato. Então, final das contas, emagrecimento. 2-1. Emagrecimento. CrossFit, bora falar de contexto. Os Tem dois. que concordar comigo. Os dois. Ele não vai perder essa. Os dois, com certeza os dois. 2-1. 2-1, 1-1. 1-1. Não, eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, tu ganhou essa agora. Ganhei a terceira. Vamos pro desempate, pô. Bora pro desempate. Shape feminino, CrossFit e musculação. Shape feminino, bora lá, de novo. Bora pelo contexto. Vamos entender primeiro o que a gente fala de shape. Shape envolve várias coisas, assim como, por exemplo, o ganho de massa. Tá em regiões que sejam mais específicas para um corpo mais homogêneo, e um BF baixo, um percentual de gordura baixo. E são 2 pontos que a gente conversou aqui no início. E por a musculação, por exemplo, ter exercícios maquinário mais específicos para agrupamentos musculares mais específicos, ter um apanhado desse maquinário, ter um controle maior de variável, de treino em si, eu acredito que para fazer um shape esteticamente mais harmônico, a musculação seja a mais coerente. Você parte do princípio que o fisiculturismo, o que é provindo da parte da área da musculação, ele tem esse foco de
tornear o músculo. E ter uma musculatura ali apresentada, né? Apresentável dentro do que você tem de critérios em uma competição de fisiculturismo. E o CrossFit, por não ter a parte física como um critério competitivo, ele acaba não focando nesse ponto. Exato. Porém, entretanto, todavia, contudo, que nem tu falou, em um contexto proporcional, por contingente de cada espaço de treinamento, o CrossFit acaba tendo muito mais pessoas magras, trincadas, do que na musculação. Perfeito. Então, a gente pode entender aqui que existem diferenças entre os corpos, porque na musculação você consegue trabalhar de forma isolada um pouco mais a sua musculatura, coisas que você quer. Bem especificamente. Bem específico, que nem tu falou. A parte de bumbum, pernas, quadríceps, posteriores de coxa, enfim, você consegue trabalhar isso isoladamente na musculação. E no CrossFit você pega todo esse contexto de grupamentos musculares e trabalha para a sua performance. Perfeito. Se a gente for falar de estética, obviamente, musculação. Se a gente for falar de contingente, pelos hábitos, pela rotina, pelo método de treinamento, os dois. CrossFit. Essa tu não vai ganhar de mim. Eu terminaria com um empate. 3-3. Eu terminaria com 3-2. Não vai terminar no empate. Fica bonito pro pessoal achar que a gente combinou. 3-3. 3-3, porque depois a gente vai sair pra jantar e aí eu vou pagar uma cerveja pra ti. 3-2. Fechou nos 3. Isso a gente vai cortar e vai terminar no 3-3. Eu vou te convencer. Quanto tu quer terminar no 3-3? Quero que tu assuma que a musculação é melhor. Galera. E aí eu falo aqui, 3-2. A musculação é melhor para você que quer hipertrofia. Que quer hipertrofia? Quer hipertrofiar? Quer ter um corpo definido, corpo torneado, quer atingir partes específicas? Musculação. Se você quer contexto, disciplina, emagrecimento, aderência, o CrossFit é muito mais propenso a ajudar. É mais propenso. Eu vou falar aqui uma coisa, tipo assim, eu tive uma experiência muito boa no CrossFit, né? Durante o período que eu treinei. Eu nunca tive experiência ruim, nunca me lesionei. Eu até perguntei agora que eu queria voltar a treinar cross uma vez. A gente vai colocar aqui, porque ele tá falando que a musculação é melhor, mas eu vou pegar essa pergunta na caixinha mas e vou... a gente tá dando contexto. Poxa. Então, assim, em todas as boxes que eu passei, ou na grande maioria das boxes, a minha experiência durante o período de treinamento no CrossFit foi muito bom. Uhum. E esse contexto é muito bom porque, por exemplo, assim, você tem suporte humano para te fazer ter mais aderência, te fazer ter mais constância. Tem aquele contrato meio que social. Exato. De, mesmo que tu não fale que vem treinar todos os dias, as pessoas te obrigam, tipo assim, pô, e aí, por que não veio? E aconteceu o quê? Não, você tem uma cobrança. Então, tem essa cobrança boa, vamos colocar assim aqui, de te colocar mesmo pra cima. Legal. Tipo, de te incentivar mesmo. Então no longo prazo, acaba que no CrossFit você emagrece mais, você tem esse contexto mais humano da coisa. Entendi. Aí eu ganhei meu empate. 3-2. Pedro, obrigado pelo papo. Que isso, mano. Esse papo hoje foi improvisado. Aproveitei que o Pedro vinha visitar a gente. Mas vai estar aqui conosco. Vamos gravar mais vezes. Vamos. Acho que é um papo bom. Quem sabe um podcast. Coloca aí nos comentários, pergunta aí, responde aí. Qual é a dúvida? Dúvidas sobre o tema, se quer que a gente fale mais sobre. Se vocês até topariam a ideia de eu e o Pedro a gente criar um podcast aqui. Quem sabe isso surgiu agora. Não sei. Se curtiu aí, logo comenta aí também. Logo comenta. E vamos por mais, né? Não esquece, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todo mundo, ativa o sino, porque senão vai chegar lá na academia, vai chegar no box, não vai ter corpo bonito, não vai ter shape, não vai aprender a fazer o muscle up nas argolas, e a culpa é de quem? É do treinador? Não. É de você que não seguiu o Instagram do Pedro, não seguiu o meu Instagram e continua aí cometendo os mesmos erros de sempre. Então, mais uma vez, Pedro, obrigado aí. Galera, junto, até a próxima. 1% todo dia. 1% todo dia. Valeu.